Ó, a partir de agora a gente está gravando, então a gente vai dar continuidade ao que a gente viu a aula passada, né? Sobre. Fechar. Sobre essa parte, né, de relacionamento parcial e total. Então, olha só, eu expliquei o seguinte: um relacionamento é uma conexão entre dois itens. E aí a gente bem sabe que o relacionamento, né, eu consigo elaborar ou criar um relacionamento ligando duas entidades. A entidade carro com a entidade dono do carro ou pessoa, certo? Então, eu estou criando uma conexão entre esses dois caras aqui. Os relacionamentos mais importantes são as dependências, as generalizações e as associações. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, minimizou tudo aqui. Pronto. E aí, então, a gente viu que a gente tem o tipo de relacionamento, define um conjunto de associações, que é esses caras aqui, ó, quem se associa com quem. Uma entidade pode se relacionar com várias outras entidades, certo? E aí, por exemplo, um empregado trabalha para um departamento. Então, o departamento trabalham vários empregados. Então, a gente tem essa relação e a relação da cardinalidade. Então, a gente falou da especialização, generalização, né? Então, a especialização no processo de definição de um conjunto de subclasses. Então, a gente começa a especificar mais cada tipo, e generalização é um processo inverso. É um processo de definição de um tipo de entidade genérico que vai, então, né, generalizar, abstrair algumas coisas. Por exemplo, secretaria, engenheiro técnico é uma especialização de empregado, ou empregado é uma generalização de secretaria, engenheiro e técnico. Então, não importa o lado que você olhe. Deixa eu pegar uma figurinha aqui que eu achei agora, que eu estava olhando. Olha essa figura aqui. Então, independente do ângulo que você olhe, sempre é a mesma, não é assim, não é a mesma coisa, mas sempre é a mesma ideia, que olha só. Eu tenho a minha entidade empregado. Quando eu quero, então, especificar ela, eu jogo para baixo e especifico, né, como engenheiro, como técnico, como secretário. Se eu quiser abstrair esses três aqui, então eu subo e generalizo. Então, é uma mão dupla. Você escolhe. Você quer especializar ou você quer generalizar. E aí vai variar de acordo com o seu modelo, de acordo com a necessidade do seu modelo, certo? Então, eu tenho, né, a especialização barra generalização, eu tenho o genérico que especifica, ou especifica, né, o específico que se generaliza. Essa aqui é a ideia. Ok? Vamos a alguns exemplos, né? Entidades mais genéricas. Eu tenho pessoa, critério de especialização, né? E aí eu tenho o quê? O aluno é uma pessoa? Sim. O professor é uma pessoa? Sim. O funcionário é uma pessoa? Sim. Então, todos são pessoas, todos têm nome, data de nascimento, CPF, RG e tal, tal. Ah, mas o aluno tem matrícula e curso. O professor tem matrícula e tem formação. O funcionário tem matrícula, código do funcionário. Então, reparem, cada pessoa tem a sua especificidade. Então, não necessariamente eu preciso, né, criar tudo. Eu tenho uma entidade que eu especializei. Então, especializando, eu tenho todos os tipos, né, da mesma forma. Certo? Então, eu tenho a superclasse, né, o supertipo, e o subtipo ou subclasse, que são esses caras aqui.
Então, eu tenho a minha entidade genérica, que é a pessoa, e a minha entidade específica, aluno, professor e funcionário. Então, olha só, subclasse, né, ou superclasse. Subclasse, subconjunto de entidades, resultado, né? Resulta do agrupamento, o resultado do agrupamento, tanto faz, de entidades em subgrupos de um tipo de entidade. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Agrupamento de entidades. Se eu tenho uma subclasse, eu tenho um conjunto que herdou desse cara. Então, os atributos que eu tenho aqui em pessoa, consequentemente, eu vou ter aqui em funcionário, eu vou ter aqui em professor, eu vou ter aqui em aluno. Depende do tipo de modelagem. Nessa situação aqui, você pode fazer de várias formas. São 3 formas diferentes que você pode fazer. Mas vamos sofrer com isso agora, não. E aí, eu tenho, então, os outros exemplos. 5 subclasses pertencentes ao meu subtipo, né? Tipo, entidade de empregado. E subclasses, que são subtipos, secretário, engenheiro e técnico. Então, é essa figura aqui, ó. Opa, não é essa daqui ainda. Cadê? É que a gente viu na última aula, né? Deixa eu abrir o slide 9 aqui. Essa que tem os secretários é essa aqui, ó. Essa aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos ao conceito de herança. De atributos, os atributos da superclasse. Superclasse, sempre lembra desse cara aqui, ó, super, né, o topo. Sub, né, ou subclasse ou subtipo, sub embaixo, esses caras aqui que estão na ramificação. Então, atributos da superclasse são herdados pelas subclasses, então os que estão em cima são herdados pelos de baixo. Herança de relacionamentos. Instâncias de relacionamentos da superclasse são herdados pelas entidades da subclasse. Observação: qualquer entidade membro de uma subclasse deve ser membro da superclasse. Então, qualquer exemplo que eu tiver, no caso aqui, qualquer elemento, outra pessoa que tiver aqui, vamos supor, aluno, professor, funcionário, visitante, ele tem que ser herdeiro, né, de pessoa. Ele tem que ser herdeiro de pessoa obrigatoriamente. Ok? Qualquer entidade membro da superclasse deve ser opcionalmente incluída como membro de qualquer número, incluindo o zero, né, de subclasses. Então, aqui eu tenho um exemplo de herança. Eu tenho herança, pessoa, né, que tem nome, idade, altura e vínculo. E o vínculo que aí eu tenho, ele é aluno, esses dois, número de matrícula, enfim, professor e funcionário. E aqui eu tenho, então, alguns atributos para eles também, certo? Pode ser matrícula, N# matrícula e área de atuação, ou professor de quê, né? Disciplina que ele trabalha. Então, olha só, herança. Conjuntos de entidades mais específicos, né, participam de todos os conjuntos de relacionamentos definidos para o conjunto de entidade mais genérico. Então, eu tenho a pessoa, e aí eu tenho aqui plano de saúde. Então, todos os itens aqui embaixo, ó, todos os meus itens, né, mais específicos, aluno, professor, funcionário, também tem plano de saúde, porque plano de saúde está vinculado à pessoa. E aluno é uma pessoa, professor é uma pessoa e funcionário também é uma pessoa. Então, se uma pessoa tem plano de saúde, todos esses caras aqui têm plano de saúde. Certo? Qualquer dúvida, falem, galera. Beleza. E aqui eu posso ter herança em múltiplos níveis, né? Eu posso ter herança de herança. Eu tenho pessoa, que é aluno, professor, funcionário, e caso o aluno, ele é aluno de graduação ou de pós-graduação,
Ou o meu funcionário, ele é do tipo técnico ou ele pertence à secretaria? E se ele é técnico, qual a especialidade? Então, eu posso ter herança dentro de herança. E aí a gente vai caminhando e vai entrando, especificando cada vez mais. Certo? A gente sai de uma entidade genérica e vai especificando cada entidade. Especialização. Resultado da separação de um tipo de entidade de níveis mais altos, então da superclasse, formando vários tipos de entidades de nível mais baixo, o nível mais alto para níveis mais baixos, tá vendo? Então, pessoa, eu desmembro pessoa em aluno, desmembro pessoa em professor, desmembro pessoa em funcionário, desmembro pessoa em visitante, se assim houvesse, né, aqui nesse cenário. Define-se um conjunto de subclasses de um tipo de entidade. Então, definiu-se esse grupo, está aqui, ó. E associam-se atributos adicionais específicos às subclasses. Então, cada itemzinho desse, cada subclasse, ela vai receber os seus atributos específicos. O aluno tem seus atributos específicos, como o curso que faz, índice e matrícula. O funcionário não, tem a função que ele executa, tem, né, o número dele, a matrícula dele, o professor tem a disciplina que ele leciona, tem uma matrícula, um código de professor, enfim. Especialização, né, que vai ter aqui, que o professor tem. Então, você cria atributos adicionais específicos para cada subclasse, tá certo? E aí, olha só, vamos a alguns casos. Caso 1. Determinados os atributos, né, aplicam-se somente a alguns conjuntos de entidades específicos. Por exemplo, idade. Idade pertence a quem? Aluna, professor e funcionário. Por quê? Idade é um elemento vinculado à pessoa. E todo mundo que é pessoa possui idade. Então, o meu aluno tem idade, o meu professor tem idade, assim como o meu funcionário também tem idade. Só que olha só, esse cara aqui é um atributo específico. Somente quem tem ele é o funcionário. Da mesma forma, o único que tem acesso, ou o único que tem o atributo N#USP é o aluno. Porque o aluno, né, ele está vinculado diretamente ao aluno. Então, eu tenho atributos específicos e atributos genéricos que estão, né, ligados à minha entidade genérica. Segundo caso, existem relacionamentos dos quais participam apenas entidades de alguns subconjuntos. Por exemplo, eu tenho pessoa, certo? E essa pessoa, ela vai ser aluno, ela vai ser professor ou ela vai ser funcionário, certo? Então, essa pessoa, ela pode ser funcionário, professor, aluno. Só que eu posso relacionar aluno com professor, igual a gente está fazendo aqui hoje. Por exemplo, o aluno Nicolas, ele cursa qual disciplina? Modelagem de dados. Quem que ministra essa disciplina? O professor Renato. Então, eu estou relacionando Nicolas à disciplina e o professor à disciplina. Aluno Kailane, cursa qual disciplina? Modelagem de dados. Quem que é o professor que ministra essa disciplina? Professor Renato. Então, você vai alinhando esses pontos, você vai associando e veja que funcionários não relacionam-se com nenhuma dessas. Funcionário vai ter os seus outros relacionamentos ou as suas outras funcionalidades, ok? Mas ele está ali, né, como uma pessoa, como o professor é uma pessoa, da mesma forma que o aluno é uma pessoa. E aí a gente então chega na restrição de disjunções. Aqui que é o grande X da questão. Eu tenho classes ou subclasses mutuamente exclusivas e tenho subclasses que se sobrepõem. Vamos entender isso. Uma entidade de uma superclasse deve ser membro
deve ser membro, no mínimo, de uma única subclasse de junção. Que aí é o Dzinho, né, que quer dizer de junção. Quando eu tenho uma sobreposição, que é o meu Ozinho, uma entidade de uma superclasse pode ser membro de mais de uma subclasse. Então, olha só, disjunção. Uma entidade da superclasse deve ser membro no máximo de uma subclasse. A sobreposição, uma entidade de superclasse pode ser membro de mais de uma subclasse. Então, olha só, aqui é um exemplo de exclusão mútua, que é um caso específico. Eu vou pular ele, depois eu volto. Vamos para um caso de sobreposição. Sobreposição, uma entidade superclasse pode ter mais de um membro, né, na sua subclasse. Então, olha só, sobreposição, um funcionário pode acumular mais de uma função ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a pessoa ela pode ser vigia e pode ser secretário, ou ela pode ser secretário e bibliotecário, ou ainda ela pode ser bibliotecário e vigia. Então, essa pessoa ela pode estar, né, ocupando várias funções ao mesmo tempo. Então, ela pode ser vigia, ela pode ser secretária, ela pode ser bibliotecária. Então, um exemplo de sobreposição nesse caso aqui, tá? A gente sabe que isso não é correto, porque é acúmulo de carro. Um caso de especialização, cadê? Eu trouxe? Não trouxe, não. Tá, vamos seguir aqui, depois eu volto. Ficou clara a questão da sobreposição? Sobreposição, uma entidade de superclasse, então a superclasse, que é a pessoa, ela pode ser membro de mais de uma subclasse. Então essa pessoa pode ser vigia e essa pessoa pode ser secretária. Ok? Isso aí? Beleza. E aí o que acontece? Ela vai ter uma restrição, então, de completude. Por quê? Ela pode ser mais de uma função. Então, ela pode, né, ser membro de mais de uma subclasse. Se ela pode ser mais de uma, então eu tenho a completude total e a completude parcial. Cada entidade cada entidade de uma superclasse deve ser membro de alguma subclasse na especialização. Parcial, uma entidade de uma superclasse pode não pertencer a qualquer uma das subclasses. Então, se ela é parcial, pode não pertencer. Então, para ser total, ela tem que fazer parte de alguma. Ela é parcial caso não participe. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes nos exemplos, tá bom? Olha só, exemplo de restrição de totalidade. Aqui a gente tem a restrição de disjunção, né, que é a sobreposição, e restrição de completude. Restrição de totalidade. Ó, restrição de totalidade. Qualquer disciplina é de pelo menos um tipo. Graduação, pós-graduação ou especialização. Então, reparem, ela é total porque, obrigatoriamente, ó, ela é membro de algum item desse. Então, a minha disciplina ou é graduação, ou é pós-graduação, ou é especialização. Não tem como existir outra. Então, ela é total. Por isso que é uma especialização total. Olha só, um exemplo de restrição de totalidade que é uma restrição, né, parcial. Aqui é a totalidade, restrição, né, parcial.
que é uma especialização parcial. Aqui a gente vê o total. Uma disciplina tem que estar vinculada a pelo menos um dos seus subtipos. Quando eu tenho uma especialização parcial, olha só, um funcionário pode ser, por exemplo, o gerente de recursos humanos. Existe a função de gerente aqui? Não, mas ele ainda é uma pessoa? É. Então, por mais que ela não esteja contemplada aqui, ela é uma pessoa que está executando alguma função não listada nesse conjunto. Então, ela é parcial, por quê? Ela não pertence a nenhum desses caras. A total, ela tem que pertencer a um. A parcial, ela não pertence a ninguém. Tá bom? Ela pode ou não pertencer. Nesse caso aqui, ela não pertence porque o cara é um gerente de recursos humanos e não entra nesse caso aqui. Certo? Então, olha só, a gente tem as restrições sobre, né, hierarquias de especialização e generalização. Existem restrições de disjunção e completude são independentes, né? Logo, existem as seguintes possibilidades. Eu tenho a disjunção total, disjunção parcial, sobreposição total e sobreposição parcial. Então, olha só, a gente viu que é parcial, pode ser que não faça parte, ou total, que ela pelo menos ela tem que fazer parte. Que é o quê? O total, os dois tracinhos, tá vendo? E o parcial, um tracinho só. E a gente viu a questão da disjunção. Uma entidade, né, de uma superclasse deve ser membro de, no máximo, uma única subclasse, e a questão da disjunção, que ela pode ser, né, mais de um. Então, essa aqui é a questão da disjunção, e aqui a sobreposição, total e parcial. Então, a gente tem disjunção total, disjunção parcial, sobreposição total, né, sobreposta, né, total e sobreposta parcial. Então, vamos a alguns exemplos. Disjunta total. Então, disjunta total. Só há disciplinas de graduação, pós-graduação e de especialização. Tá vendo? Então, o meu tipo, né, apesar que está indo para cima, né, então quer dizer que esse cara, ela tem um tipo, é uma disciplina, mas reparem que é tracinho o quê? Duplo, né? Ela é total. Porque, obrigatoriamente, a graduação tem que ser uma disciplina, ou uma disciplina tem que ser de algum tipo desses. Certo? Uma disciplina ou é uma graduação, ou é uma pós-graduação, ou é uma especialização. Então, não tem como fugir. Ela é total. Disjunta parcial, né? Aqui a gente viu disjunta total, disjunta parcial. Olha só, é um tracinho só. Por quê? Há disciplinas que não são nem graduação nem pós-graduação. Disciplinas para cursos e treinamentos de empresa. Uma disciplina não pode ser graduação, uma disciplina não pode ser graduação ou de pós-graduação ao mesmo tempo. Certo? Então, esses tracinhos aqui, ó, servem para a gente diferenciar que existe uma questão de unicidade. Ela não pode ser pós-graduação e graduação ao mesmo tempo. Então, a gente tem que desmembrar essa aqui. Por isso tem esses tracinhos. E aqui ela é um tracinho só porque ela é parcial, porque eu posso ter disciplinas que vão compor o meu quadro de disciplinas, mas que não pertencem a essa questão de graduação e pós-graduação. Então, aqui eu tenho um exemplo de sobreposta, né, total, que é esse último caso aqui, a sobreposta total, que é o quê? Um aluno, ele tem nível de graduação, de pós-graduação, de especialização. Então, olha só, há somente alunos de graduação, de especialização e de especialização. Então, todos os alunos, ele tem um nível. Eu não vou ter alunos fora desses 3 níveis. Por isso que eu tenho essas 2 setinhas aqui. Um aluno pode ser, ao mesmo tempo, estar matriculado em um curso de graduação e um curso de especialização. Entendeu? Então, ele pode estar em mais de uma.
Por isso que ele está sobrepondo. Total, porque esse cara aqui tem que estar em pelo menos um. É obrigatório, vamos dizer assim. E sobreposta, porque, olha só, eu posso sobrepor. Ele pode ser nível graduação e pós-graduação. Ele pode ser graduação e especialização. Ele pode ser especialização e pós-graduação ao mesmo tempo. Então, ele pode ter duas ao mesmo tempo. Esse caso aqui, não. Ele é uma parcial sobreposta. Por quê? Além de vigia, o secretário bibliotecário, além de vigia, secretário bibliotecário, há outras funções. Então, uma pessoa pode ser jardineiro, que não está descrito aqui. Uma pessoa pode ser professor, que não está descrito aqui. Só que, olha só, um funcionário pode acumular mais de uma função. Então, eu estou sobrepondo. Um vigia, ele pode ser vigia e secretário, ele pode ser bibliotecário e secretário, ele pode ser jardineiro e vigia, né? Só que aí o jardineiro não está listado aqui, certo? E aí, então, por isso que ela é parcial, que pode não estar aqui, ela pode ser não obrigatório, certo? E quando a gente tem aqui a mais de uma opção, a gente vê que ela vai ser sobreposta, porque eu posso colocar mais de um elemento. Se a gente fosse fazer uma analogia bem de grosso modo, tá, galera? Não tô falando que é isso não, só uma analogia. Seria o quê? Zero ou N, porque ele pode ser zero, nenhum desses, ou ele pode ser muitos, dois ou esses três, zero ou N, entendeu? É só uma analogia. Aqui não. Aqui ela é total, então ela tem que ser um desses aqui. Então ela é um ou N, porque pode ser um ou vários. Aqui diz junta, né? Há disciplinas que não fazem parte da graduação. Então, ela pode não fazer parte disso aqui. Ela pode estar fora. Então, é 0 para 1, porque você só pode fazer uma. Então, 0 para 1. E aqui, quando a gente tem a total disjunta, eu tenho a questão de você... Não há só disciplinas, né, de pós-graduação, mas obrigatoriamente ela tem que ser, né, ela tem que ser uma dessas. Então, 0 para 1. Na verdade, 1 para 1, né? 1 para 1, 0 para 1. Se a gente fosse fazer uma analogia à cardinalidade, tá, galera? Não estou falando que é correto fazer essa analogia, não. Só estou exemplificando, seria uma possibilidade. É uma possível analogia, não estou falando que é certo. Ok? Dúvidas? Então, se eu perguntar na prova o que é uma disjunção parcial, uma disjunção, uma sobreposição total, vocês sabem responder. Show de bola, então, Kainan. Então, nem preciso perguntar mais na prova, porque vocês já sabem, então não tem graça perguntar. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. A questão de conteúdo a gente encerrou, mas tem muito tempo ainda. Olha só. Olha que coisa mais linda que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Modele uma hierarquia de generalização barra especialização para os tipos de entidade carro e caminhão. Defina as restrições de junção e completude. Então, vocês definam
Se é melhor fazer uma especialização, uma generalização. Pensem aí o que vocês querem fazer. Vou dar uns minutos para vocês e já venho perguntar o que vocês acham. E aí, o que vocês fizeram?
Kailane, Nicolas, diga para mim o que vocês fizeram. Ok. Pronto, professor. Então, eu fiz como era para montar uma hierarquia, eu coloquei no centro o carro como a entidade e associei o carro a coisas que você precisa saber quando você vai comprar um carro, tipo a cor, a marca, somente isso. Entendi. Na verdade, não é essa a ideia. Olha só, quando, né, você tem um problema desse, acontece o quê? Você tem carro e você tem caminhões no seu modelo. Então, o seu modelo tem essas duas coisas. Só que olha só, reparem as cores. São iguais? Nem todas, porque Não, mas as que tem eu algumas marquei. coisas que mudam. Não, mas são iguais as que eu marquei? Sim. Então, o que que você faz? Você cria uma nova entidade genérica chamada veículo, né? Veículo. Sim. E o veículo, então, ele vai ser ou um carro, ou um caminhão, certo? Uhum. Falou mesmo, Nicolas. Caminhão, certo? Só que olha só, caminhão vai ter o quê? Capacidade de carga e mais o quê? Capacidade de carga e número de eixos. Número eixos. Isso aí, num eixo, né? Vou colocar bem doido aqui só para eixos. E o carro vai ter o quê? Número de Número passageiros. passageiros, mas o quê? Velocidade máxima. Velocidade máxima. E o outro,
número portas. Número portas. Beleza. No caso, professor, acho que está marcadas que estão iguais. Por exemplo, código Renavan, chassi e Aham. preço. Não podem estar associadas a nenhuma das duas entidades, carro e caminhão? Mas é duplicidade. Por isso que a gente faz esse processo. Código Renavan, tá vendo? Ah, sim. Então vai estar ligado a veículo, não vai estar ligado diretamente a carro Exatamente. e a... Entendi. Exatamente. Porque quando isso aqui acontecer, né, aqui tem um triângulozinho, quando isso acontecer, vocês vão ver que existem três formas de fazer isso. Ou fica uma tabela só, ou desmembra em duas, ou desmembra em três. E aí tem que ver o que vai ser melhor para cada cenário. Mas beleza. Chassi, então. E Chassi preço? e preço. Sem o cedilha, né? Deixar preco. Então, o processo de generalização e especialização é isso. Só que eu tinha duas entidades específicas que eu fiz o quê? Generalizei elas. Então, em vez de eu especializar, eu generalizei. E generalizei com o tipo veículo, certo? E veículo vai herdar o que é comum de todos. Resolvi o meu primeiro problema. Certo? Então, esse é um processo contrário. Se eu tivesse veículo com esse monte de coisa aqui, e esses caras aqui que são diferentes, eu teria que ver, opa, número de eixos e capacidade de carga não pertence a carro, pertence a caminhão. Então, se eu tivesse um quadrado só com isso aqui tudo, eu teria que fazer o processo contrário. Eu teria que separar em carro, caminhão, caminhonete, trator, ou enfim, o que fosse que tivesse ali para poder ser dividido. Certo? Certinho. É basicamente isso. Né? A gente já falou de relacionamento ternário, né? Relacionamento ternário é quando eu tenho um relacionamento entre três entidades, certo? Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho um fornecedor que fornece peças para um projeto. Então, eu tenho um relacionamento que vai acontecer o quê? A peça A é para o projeto B, que foi, né, feita pelo fornecedor 1. A peça J foi feita para o projeto Y, que foi feito pelo fornecedor 1. Então você tem um relacionamento entre três entidades, né? E aí, esse relacionamento ternário, como exemplo abaixo, ele representa os relacionamentos de fornecedores, peças, né? E projeto. E aí, cada um desses caras, eles vão estar, né, fazendo um processo de integração dos seus dados. Aí, o que acontece? Olha só, o fornecedor oferece ou fornece peças, né, para um projeto, e um projeto, né, o fornecedor tem projeto e o projeto usa peças, e o fornecedor fornece peças. Se a gente for olhar, esse diagrama aí, ele não é equivalente ao que a gente viu anteriormente. Porque, na maioria das vezes, um tipo de relacionamento ternário representa mais informações, né, ou mais informação do que três tipos de relacionamentos binários. Então,
a gente tem que fazer o quê? Em vez de fazer, ó, estou fazendo relacionamento binário, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Não é. Porque isso aqui são três relacionamentos binários, mas eles não oferecem o devido fluxo de trabalho que eu preciso. Então, a ideia, né, ou a forma mais precisa, né, ou similar a que a gente precisa pôr em prática, é essa aí, ó. Tá vendo? Cortou aqui a beiradinha. Mas olha só, seria isso aí, usando apenas tipos de relacionamento binário. Então, eu tenho os relacionamentos de fornecedores, peças e projetos. Uma instância do tipo entidade fraca é feita em fornecimento, identificada pela combinação de suas três entidades. Por quê? Para eu ter um fornecimento, eu preciso de fornecedor, projeto e peça. Então, eu fico dependente dos três valores. Ok? Que aqui eu vou ter quantidade, né? Fornecimento. Vai ser fornecedor 1, projeto 1, peça 1. Quantidade 5. Fornecedor 2, projeto 1, peça 2. E aí por diante a gente vai montando. Ok? Eu ia falar de agregação, mas não vou falar não. Deixa para a próxima aula que eu falo de agregação para vocês. É um conteúdo um pouco mais. Na verdade, é continuação, né? É continuação, mas eu vou deixar para a próxima aula. Certo? E aí, para a gente não perder o costume, né? Que já que a gente viu esse conteúdo, eu vou. Opa, olha quem tem aqui. Semana que vem já é prova. Eu vou fazer o seguinte. Vou ser bonzinho com vocês, hein? Vou jogar a prova para a semana do dia 15 de dezembro. Vai ser chato, mas 15 de dezembro. E semana que vem a gente faz correção de atividade, tá bom? Vou passar mais algumas atividades dessa aqui, certo? E vocês façam, semana que vem a gente corrige, tira a dúvida para fazer a prova na outra semana. Beleza? Então, galerinha, a gente encerra por hoje. Vou postar mais as atividades aqui, não deixe de fazer, certo? E aí a gente se vê na próxima aula fazendo a correção desses modelos. Tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.